Olá pessoal, bem-vindos à aula número 11 da nossa disciplina de pesquisa de avaliação aplicada à administração. Hoje a gente vai falar sobre um método que é vamos dizer assim, o fator central, né, o que vai definir a nossa pesquisa como uma pesquisa científica, né, conforme a gente viu nas aulas anteriores. A seção do método no relatório de pesquisa vai declarar como é que a gente fez a nossa pesquisa, o nosso passo a passo, né, de como que a gente chegou nas informações que a gente vai apresentar na sessão seguinte, que seriam os resultados. Ok? Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente estiver definindo o nosso método de pesquisa, né, é a abrangência. Eu vou estudar um caso específico, né, eu vou estudar esse fenômeno de forma isolada nesse contexto, eu vou tentar verificar vários casos para tentar identificar esse fenômeno acontecendo várias vezes, né? Então, isso seria um levantamento. Então, claro que a gente pode ter um estudo com pequenos grupos ou com grandes grupos. O máximo seria o censo, né, em que a gente está estudando todos os casos possíveis, né, e o mínimo é o estudo de caso, a gente está vendo um caso só. Tá? E aí, dependendo do tipo de abordagem, dependendo do tipo de pergunta que a gente está fazendo, vai ser mais adequado fazer um estudo de caso ou mais adequado fazer um levantamento. Okay? E aí, definindo quantas instâncias, quantos casos a gente vai estudar, a gente tem que saber também quais são as variáveis, quais são os dados que a gente vai extrair de cada caso, de cada situação, certo? A gente tem variáveis do tipo nominal, né, que ela basicamente descreve uma situação. Então, eu posso, por exemplo, ter variável como cor de cabelo. Cor de cabelo é uma variável nominal. Eu tenho preto, eu tenho marrom, eu tenho amarelo, loiro, né, eu tenho ruivo. Então, eu não consigo dizer que ruivo é maior do que loiro, ou que loiro é maior do que moreno, né? São nomes, eles declaram alguma coisa. Então, é essa informação que eu estou guardando. Mas eu posso ter variáveis ordinais, né? Que uma é mais do que a outra. Então, eu posso, por exemplo, quando a gente faz pesquisa de satisfação, a gente tem muito bom, bom, médio, ruim, muito ruim. Isso são categorias, são níveis. Né? Então, é uma variável ordinal. Eu posso dizer que muito bom é melhor do que bom. Então, existe uma ordem entre elas. Tá? Isso é bastante útil para a pesquisa de percepção das pessoas, porque às vezes as pessoas não conseguem perceber, descrever a percepção delas de uma forma fácil. Então, a gente coloca dentro de variáveis ordinais para facilitar esse tipo de coisa. Mas a gente também pode ter variáveis ordinais em outros contextos, como, por exemplo, medalha de ouro, medalha de prata, medalha de bronze, né, seriam variáveis ordinais. Ordem de chegada é uma variável ordinal. Então, são diferentes variáveis que podem ser organizadas. E a partir dessas variáveis, dessa organização, a gente pode fazer determinados testes estatísticos com elas. Também tem as variáveis discretas, né? São números, né? Mas são números que são sempre números inteiros. Então, por exemplo, a gente pode ter número de funcionários. Eu tenho um funcionário, dois funcionários. Eu não tenho um funcionário e meio. A gente não tem meio funcionário. A gente não tem menos um funcionário. Né? A gente tem 1, 2, 3, 4. São discretos, são separados. Enquanto as variáveis contínuas são variáveis que, se a gente for subdividindo, a gente pode chegar lá no infinito e não vai dividir tudo. Né? Então, a altura, eu posso ter 1 metro, eu posso ter 1,70 m, eu posso ter 1,73 m, pode ter 1,732 m, 1,732 m, 1,574, até o infinito. Então, essas variáveis elas são contínuas. Tá? Para cada tipo de variável, a gente vai poder aplicar um determinado tipo de análise. Por isso é importante a gente identificar quais são os elementos que a gente vai pesquisar nos nossos casos, nos nossos objetos, tá? E como é que eles vão ajudar a responder a nossa pergunta, o nosso objetivo de pesquisa. Ok? Então, a gente tem esses tipos de variáveis e cada tipo de variável vai se dispor a um tipo de tratamento diferente, de análise diferente. Como é que a gente vai buscar esses dados? Então, eu vou passar para vocês 4 formas de coleta de dados, tá, que vão nos permitir coletar dados para que a gente possa fazer a análise dessas informações. Então, a gente tem
pesquisa documental, tá? Que é basicamente você olhar em documentos, que podem ser documentos primários, por exemplo, pode ser um registro de uma ideia minha. Então, eu tive uma ideia e eu escrevi no meu livro. Então, essa é uma fonte primária. Você está olhando a ideia a partir do seu registro. Ou pode ser uma fonte secundária. Eu vi alguma coisa acontecendo e eu registrei no meu livro, né? Então, essa é uma fonte secundária. Você não está analisando diretamente o objeto que foi visto. Você está analisando alguém que está contando ter visto essa coisa. Certo? Então, é uma fonte secundária. Fonte primária é o que a gente está investigando. Fonte secundária é alguém que viu aquilo que a gente está investigando. Tá? Lembrando que, né, nas ciências sociais a gente está falando de objetos como padrões de comportamento de indivíduos e grupos, e mais específico na administração, relacionados às organizações. Esses documentos, quando a gente fala documento, normalmente a gente pensa em papel, né? Mas documento não precisa ser papel. Ele pode estar em qualquer suporte. Tá? A mídia que ele existe, ele pode estar em qualquer suporte. Então, um vídeo do YouTube é um documento. Um disco de vinil é um documento. Qualquer coisa que tenha informação em um suporte é um documento. Então, a gente pode... Claro que diferentes tipos de documentos vão necessitar diferentes formas de análise. Né? Aí seria análise de conteúdo. Né? Mas diferentes tipos vão precisar de diferentes análises. É também interessante a gente identificar qual foi a finalidade desse documento. É uma propaganda? Né? Se é uma propaganda, provavelmente o interesse era um. Se é um documento contábil, provavelmente o interesse era outro. Né? Então, para que foi construído esse documento? Para quem que foi construído esse documento? Né? Que é o público-alvo. Quem que se destinou a ler esse documento? Né? Se estava tentando convencer alguém, estava tentando passar informação, estava tentando... A ideia era... Sei lá, qual que era a ideia por trás qual que era a intenção por trás do documento, para quem que era destinado, certo? E qual que é o acesso desse documento? É possível acessar ele, qualquer pessoa pode acessar ele, ou só você consegue acessar ele? É preciso de um acesso especial, de uma autorização especial. E é possível acessar esse documento no todo, ou só uma parte dele? Né? Porque, sei lá, ele foi destruído parcialmente, ou porque ele é sigiloso, né? Então você não tem acesso ao documento inteiro, você tem acesso só a uma parte desse documento, certo? Então, isso são questões que a gente tem que levar em consideração quando a gente for descrever o passo a passo da nossa pesquisa documental. Porque daí outras pessoas vão poder reproduzir esse meu método, certo? E testar, ver realmente se faz sentido o que eu encontrei. Outra forma de coletar dados é observação, certo? E a gente pode ter, então, a observação participante e não participante. A observação participante, a pessoa sabe que está sendo observado, né? E você está ali, vamos dizer, presente, observando. E a observação não participante, a pessoa, por questões éticas, ela tem que ser informada que vai ou foi observada, mas ela, no momento de observação, ela não está te vendo. Então, você não está participando com ela imediatamente. Tá? O registro, né, uma observação, eu vi uma coisa na rua e disse, eu vi tal coisa, então a vida é assim. Né? Isso não é método científico. O método científico ele tem que ser formal. Né? Ele tem que nos dar o passo a passo. Então, como é que vai ser feito o registro das observações? Ele vai ser exaustivo? Né? O que vai ser registrado? Vai ser registrado, por exemplo, eu estou numa loja, eu quero verificar se as pessoas que entram e olham a vitrine acabam comprando ou não. Então, toda pessoa que entra eu vou registrar. Eu vou registrar se a pessoa entrar mais de uma vez. Eu vou registrar como entradas separadas ou não. Eu vou registrar mais alguma informação sobre a pessoa. O que eu vou registrar? Então, deixar claro o que vai ser registrado e como isso vai ser anotado é muito importante para o nosso método. Tá? E isso vai fazer parte do protocolo. Todas essas informações de como vai ser feita a observação constroem um protocolo de observação que vai ser o nosso instrumento de
coleta de dados, certo? A partir desse instrumento de coleta de dados, a gente consegue ter a confiabilidade de que se tiver mais de uma pessoa observando, né, por exemplo, eu quero observar o comportamento de ambulantes nas praias. Então eu não consigo fazer isso sozinho, eu vou chamar, né, uma equipe, e aí cada um vai para um lado e vai fazer a observação dos ambulantes. Então eu estou terceirizando, né, uma parte dessa pesquisa, mas o protocolo garante que vai ser padronizado. Todo mundo vai observar as mesmas coisas, vai fazer o mesmo tipo de anotação sobre as mesmas situações. Ok? Então, para garantir essa confiabilidade do método científico, na nossa observação a gente precisa ter esse registro e ter essa padronização das observações. Ok? Outro que é um instrumento muito utilizado é o questionário. Tá? Vocês certamente já responderam mais de um questionário por aí. O que é o conteúdo do questionário? É sempre importante a gente colocar no início do nosso questionário as instruções e pedir a cooperação do respondente. Né? Então, deixar claro sobre o que é a pesquisa, como que ela deve ser respondida. Então, as perguntas são referentes ao último ano, ou é uma estimativa, ou as perguntas são referentes a, sei lá, a como você percebe que as outras pessoas são, não necessariamente como as outras pessoas são de fato, né? Então, sobre o que você está, né, se instruir para garantir que as respostas são confiáveis, né? Porque se a pessoa não entende a sua pergunta, ela vai te dar uma resposta que não corresponde com a realidade, e aí o seu resultado passa a ser menos confiável. Ok? Aí você vai ter as perguntas relativas ao objeto de estudo, que são as perguntas que vão trazer essas informações sobre o objeto de estudo. E você também pode ter perguntas de identificação e classificação. É sempre interessante a gente ter pesquisas anônimas, porque normalmente quando a pesquisa é anônima, a pessoa se sente mais confortável para dizer o que ela realmente pensa. Né? Mesmo que a pesquisa seja anônima, a gente pode ter critérios de classificação, que é o que a gente fala que é o perfil do respondente. Então pode ser gênero, pode ser idade, pode ser a situação econômica. A gente pode fazer uma série de perguntas para identificar perfil de respondente e se existe uma relação de determinado perfil com determinado tipo de resposta. Certo? Claro que as questões elas podem vir em formas diferentes e cada uma tem a sua vantagem. Tá? A gente tem as perguntas abertas. Qual que é a vantagem? Que a pessoa tem a capacidade de responder de forma mais correta, mais descritiva possível, né? Porém, se você entregar 2.000 questionários com 50 perguntas abertas cada um, você vai demorar a vida toda para analisar essas respostas, certo? Então, a pergunta aberta ela demanda mais no momento de análise, certo? Por isso se usa muitas perguntas de múltipla escolha. Você dá uma série de opções e a pessoa tem que escolher uma ou mais de uma opções, certo? Qual que é a desvantagem? Se existe alguma opção que não está contida ali, a pessoa vai acabar respondendo algo que é falso. Então você força a pessoa numa categoria que talvez não esteja correta, certo? Não seja evidente. Por isso é muito importante tomar cuidado qual que é o tipo de pergunta que a gente coloca como múltipla escolha e se as categorias são exaustivas, elas contemplam todas as possíveis respostas. Tá? A gente também tem as perguntas de escala. Como eu falei, elas são muito úteis para variáveis ordinais. Então, de 1 a 5, quanto você concorda ou discorda com essa afirmação? Ou qual é a probabilidade de você voltar a usar o nosso serviço de 0 a 10? Né? São escalas. E tem as perguntas de ordem, em que você dá uma série de itens e a pessoa tem que colocar qual que é por exemplo, no momento de escolher um restaurante, qual que é o fator mais importante, o segundo mais importante, o terceiro mais importante. Daí você tem lá a higiene, preço, sabor, tamanho do prato, sei lá. Tem vários elementos. E aí a pessoa vai colocar em ordem. Né? Por quê? Porque às vezes a pessoa não consegue dar uma nota para cada coisa. Mas na comparação entre uma coisa e outra, fica mais fácil de a gente identificar as nossas preferências. Certo?
A pergunta ordinal ela serve para identificar essa relação que as pessoas fazem entre duas coisas ou mais diferentes. Ok? Ainda sobre questionário, é muito importante a gente tomar cuidado com a clareza das perguntas, porque normalmente, principalmente quando for questionário online, a gente não vai estar lá para dirimir as dúvidas. Então, a pergunta ela tem que ser autoevidente, ela tem que ser clara para que a pessoa possa responder, né? Para que a pessoa não se confunda na hora de responder. Ela tem que ser lógica, né? A gente pode ter a lógica das perguntas, por exemplo, de ter uma pergunta no início e uma pergunta no final do nosso formulário que são opostas. Então, se a pessoa respondeu tudo sim, por exemplo, né? E a gente tem duas perguntas que são opostas, a gente consegue pegar se a pessoa realmente leu as perguntas ou não, ok? Então, a gente pode ter algumas jogadas assim para a construção de questionário e de perguntas para garantir ou para confirmar a confiabilidade das respostas. Porém, a gente tem que tomar cuidado com as cargas cognitiva e emocional. O que é a carga cognitiva? É a Nazaré confusa, né? Você tem que fazer vários cálculos, né, para poder responder uma pergunta. Então, se eu pergunto quantas horas por dia você fica no celular? Aí você vai fazer um cálculo ali aproximado, né? Agora, se eu perguntar qual o total de minutos por hora você fica no celular por dia? Aí eu tenho que pensar nas horas do celular por dia, aí transformar em minutos, aí dividir por 24, né? Então você está colocando todo um peso, né, para a pessoa que vai desgastar ela. E se o questionário tiver muitas perguntas que são muito desgastantes, a pessoa possivelmente vai desistir no meio. E aí você perde o respondente, certo? Então, sempre, tudo que for cálculo, tudo que for coisa, tente colocar ou aproximado ou de forma que você pode fazer duas perguntas diferentes e aí você faz o cálculo depois para a pessoa, certo? Então, divide a pergunta em dois e a pessoa não precisa fazer o cálculo, você faz para ela, ok? E a carga emocional, se você estiver perguntando sobre coisas tabu ou sobre coisas que são muito pessoais, talvez a pessoa não se sinta confortável de responder. Né? Falar sobre sexualidade, sobre relacionamento, falar sobre política às vezes, né? Então pode ser coisas que as pessoas não se sintam confortáveis de responder. Então tome cuidado muito com a forma de escrever, se possível evitar esses temas, né? Se eles fizerem parte do seu objeto de pesquisa, se faz sentido, você precisa saber sobre esses temas, né? Então usar uma linguagem bastante formal, bastante neutra, para que a pessoa se sinta mais confortável com responder essas perguntas, ok? E, finalmente, o processo de formulação do questionário é muito importante fazer um pré-teste. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma pesquisa com estudantes de graduação em administração, eu posso pegar alguns estudantes e apresentar o formulário para eles. Pedir para eles irem respondendo e tirando dúvidas, né? Quando eles leem as perguntas e tiram essas dúvidas, eu identifico que, eu podia melhorar a clareza dessa pergunta aqui. Ou eles entenderam isso lendo essa pergunta, mas não era isso que eu queria dizer. Certo? Ou faltou alguma informação que eu não perguntei. Então, esse pré-teste permite que a gente deixe o nosso formulário redondinho para poder aplicar para a população em geral. Certo? Aí a gente tem o treinamento de aplicação. Caso vá ser aplicado pessoalmente, né? Se for aplicado online, basta construir o texto de envio, né, com o link. É feito o envio, então, do questionário para a pesquisa. E o acompanhamento. O acompanhamento é bem importante, pessoal. Porque às vezes as pessoas recebem o questionário, mas, não, depois eu vou responder, tal, esquece, tal. Então, é sempre bom a gente estar, quando possível, em contatos assim, pessoal, vamos supor que você jogou num grupo de WhatsApp, né, para pessoas responderem. Aí você volta lá, pessoal, obrigado para quem já respondeu, quem não respondeu ainda, se puder responder, eu estou tabulando já as informações e tal. Então, né, dá aqueles toquezinhos para garantir que as pessoas respondam o questionário, tá? Isso é bastante importante. E o nosso último forma de coleta de dados, que a gente vai falar hoje, é a entrevista, tá? Tem basicamente 3 tipos de entrevista, que é a não estruturada, a semi-estruturada e a estruturada. Isso é basicamente como é que vão ser as perguntas da entrevista.
Uma entrevista não estruturada, você tem um objetivo geral, né? Eu quero saber sobre a história da empresa. Eu vou lá e eu vou conversar, né? Vou fazendo perguntas, mas as perguntas vão vindo na hora, né? Eu não preciso ter as perguntas pré-escritas ou pré-definidas. Eu vou construindo ali na hora, tá? A semi-estruturada, eu tenho algumas perguntas-chave, mas eu posso fazer mais perguntas na hora, conforme for surgindo a demanda. Então, ela tem uma certa estrutura, mas eu não sou fixo a ela. E a estruturada é quase como um questionário, mas onde todas as perguntas são abertas. Então, a pessoa pode responder à vontade e a gente vai fazer o registro dessas respostas, certo? A gente pode ter o registro na forma de um formulário, né, que a gente vai marcando as informações que a pessoa nos responde, ou a gente pode gravar. O ideal sempre é gravar a entrevista. Depois fazer a transcrição, tá? Tem alguns programas que fazem transcrição também, mas se não, vai na mão mesmo. E aí fica melhor, fica mais fácil e mais confiável a nossa análise das informações, tá? Mas nem sempre é possível gravar, então o formulário aí é um plano B, né, quando não puder registrar através de gravação a entrevista. A aplicação da entrevista ela tem duas etapas. Planejamento, você vai verificar quem que é a pessoa que vai ter a informação que você está buscando, que vai ter o conhecimento que você está buscando, né, que é a mais adequada. Se você estiver trabalhando com mais de uma pessoa, quem que vai fazer a entrevista? Né? Se for só você, então é você o entrevistador. E a construção desse protocolo de entrevista, que vai ter as perguntas, caso seja relevante, as instruções para o entrevistador, caso seja relevante, e quais são os objetivos e como é que vai ser registrada a entrevista. Então, o protocolo de entrevista ele é um instrumento de coleta de dados, ele é um instrumento formal da entrevista, tá? E na condução, quando vocês estiverem fazendo uma entrevista com alguém, tem algumas técnicas, algumas dicas que são legais de usar. Então, por exemplo, às vezes a gente faz a pergunta, a pessoa responde de uma forma muito curta. A gente pode ficar em silêncio esperando a pessoa elaborar mais. Às vezes funciona, né? A pessoa respondeu dela, sente o silêncio, não, é mais isso, aquilo, outro. Né? Então o silêncio pode ser uma estratégia. Outra pode ser animação para elaboração. Você pode dizer, poxa, que legal, me fala mais sobre isso. Né? Você está dando um feedback positivo para a pessoa sobre o que ela estava fazendo. Você está animando ela, né? Para incentivar que ela fale mais sobre esse determinado aspecto que você precisa para a sua pesquisa. Tá? Outra é reafirmação. Aí é mais no caso de que, para certificar que você entendeu, principalmente quando estiver usando o registro por questionário. Por questionário não, por formulário, perdão. Né? Então, por exemplo, a pessoa falou, aí você diz assim, então quer dizer que é isso. É dessa forma que você está colocando. Sim. A reafirmação também funciona quando alguém estiver dando uma resposta muito longa. Ou se perdeu no assunto, foi falar de outra coisa, foi falar do filho, da mãe, da vaca, sei lá. A pessoa se distraiu, aí você fala, tá, mas então é isso. Então você interrompe ela para que ela não se perca e você pontua aquela questão. Tá? Por que isso é importante, gente? Porque a pessoa que está dando entrevista, ela não tem o dia todo, né? Ela está ali se propondo a responder, mas ela quer que seja rápido, né? Então, às vezes a gente se sente meio mal de, poxa, mas eu vou interromper a pessoa, ela vai ficar chateada. Mas se você não interromper a pessoa e ela for falando, vai dar o horário dela, ela vai dizer assim, bom, agora eu tenho que ir. E você não conseguiu essas informações. Então é importante garantir que vai conseguir as informações de forma eficiente e rápida para liberar a pessoa, para deixar a pessoa mais à vontade, certo? Outra forma de fazer isso é a alteração de tema. Você interrompe a pessoa e diz assim, tá, poxa, é bastante informação, mas eu queria passar para o próximo item, que é tal coisa. Você pode me falar sobre isso? Né? Então também é uma outra forma de a gente garantir que a nossa entrevista vai funcionar bem. Ok? Todas essas informações elas vão ser depois analisadas ou através da estatística ou através da análise de conteúdo. Tá? A análise de conteúdo ela é para dados mais qualitativos, enquanto a análise estatística é para dados mais quantitativos. Eu acredito que vocês têm uma disciplina eletiva de estatística que pode ajudar vocês com isso. Tá?
Mas se ficou qualquer dúvida aqui sobre a parte da metodologia, vocês podem colocar lá no nosso fórum de dúvidas no Moodle, tá? Então, lembrem-se que vocês colocam a pergunta no título do post de vocês, para que os colegas possam já ver a pergunta de vocês e já ver a resposta que eu dei, tá? Coloquem as perguntas lá que eu vou responder o mais rápido possível. Tá bom, pessoal? Um abraço e até a próxima.